Olá, está começando pela TV Mackenzie, mais um Café Pensamento para aqueles que não têm medo de debate. Hoje já temos aqui a presença do Guilherme Madza Dourado, que é historiador, curador e arquiteto. Hoje nós vamos falar sobre as questões vinculadas à modernidade paisagística de Burle Marx. Guilherme, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, né? Eu queria saber de você qual foi ou qual é a importância do Burle Marx para o paisagismo brasileiro. Veja, Burle Marx foi uma figura muito representativa de um ponto de vista de rupturas. Rupturas culturais na área de paisagismo, em outros aspectos também na nossa cultura. Falando especificamente das questões de paisagismo, ele na realidade vai ser um dos primeiros personagens que vai pensar um paisagismo brasileiro, adequado, vamos dizer, de vários pontos de vista à nossa realidade. O que seria esse paisagismo brasileiro? Veja, ele vai romper, uma das primeiras ideias, ele vai romper com a importação de modelos formais estrangeiros. Mais especificamente, que modelos eram esses? Sobretudo o que poderíamos chamar de jardim francês do século XIX. Veja, o jardim francês ele teve vários momentos. Acho que é meio complicado numa conversa. Em linhas gerais, qual era a concepção do jardim francês no século XIX? No século XIX, esse jardim francês ele já tem um certo ar naturalístico numa vertente, e numa outra vertente, naturalístico, quando eu digo que a vegetação está sendo tratada sem poda, os traçados dos caminhos são mais orgânicos, e a outra vertente também do jardim francês ela é geométrica. Tá. Só para citar um exemplo, seria uma adaptação de jardins como Versalhes, com toda a poda vegetal, grandes eixos, canteiros geométricos. Então se manteve, digamos assim, esse racionalismo, por exemplo, lá do século XVIII. Podemos falar? Sim, sim. E na realidade o que faz Burle Marx? Ele vai romper então com essas duas tendências que chegavam até a época dele e vai pensar então um paisagismo brasileiro. Agora veja, como é que ele vai fazer isso? De certa forma ele vai visitar, ele vai ler, vai tomar referências em outras manifestações como as artes plásticas. E sobretudo no surrealismo. Ele vai então identificar alguns experimentos como de Arp, as pinturas de Arp, as esculturas de Arp, e toma então elementos formais, adapta esses elementos, os recria no seu trabalho em projeto de paisagismo. Então, Guilherme, para poder assim, podermos entender, então na verdade ele rompe, né, digamos assim, com essas influências de um jardim francês vinculado tanto a questões geométricas, bem como os mais naturalistas, e passa então para essa dimensão surreal, tá, do movimento surrealista, em que não vai ter mais ênfase numa espécie de racionalidade, né? Mas mesmo assim ele não continua sendo influenciado, ele só muda de influências? Veja, na realidade há uma diferença entre você repetir e você se basear, você recriar elementos. Na realidade, o que nós fazíamos antes de Burle Marx era repetir. Tá. Então, você realizava jardins aqui como se você estivesse na França, inclusive com repertórios vegetais estrangeiros. Tá. Burle Marx, então, ele rompe com isso.
Ele vai, obviamente, uma pessoa culta, ele vai se basear em ideias estrangeiras, mas não vai as transportar automaticamente, ele vai as recriar. Ele não, vamos dizer, ele não era um ingênuo. Claro. Agora, pegando esse aspecto que você chamou de surrealismo, na realidade, ele vai trabalhar esses elementos formais do surrealismo muito mais de um ponto de vista dos seus conteúdos plásticos do que os seus conteúdos filosóficos. Para ele interessa muito mais a curva, o desenho curvilíneo, e daí essa questão que eu aproximo o trabalho dele dessas influências, dessas leituras que ele fez da obra de Jean Arp e outros surrealistas que também vão experimentar soluções plásticas com curvas. E nesse aspecto me parece que um pouco, aí eu estava aqui, você estava falando, estava pensando, e como é que nós podemos relacionar, se é que se pode relacionar essa questão aí que você falou das curvas, com o Oscar Niemeyer, que também tem essa preocupação com as curvas, e ambos aí dentro dessa de uma modernidade, né, também de uma nova racionalidade. Como é que fica essa história, né? Quer dizer, por um lado surrealismo, aí essa influência aí das curvas que você falou, e e ao mesmo tempo de uma nova racionalidade com Le Corbusier, tá? Na arquitetura. Como é que você vê esses encontros, digamos assim? Olha, na realidade, essa experimentação com curvas, ela vai se transformar, vamos dizer, ela vai marcar um período importante, tanto da arquitetura brasileira quanto da arquitetura internacional. É bom que se diga que, na realidade, Niemeyer não foi o inventor dessas grandes formas plásticas curvilíneas na arquitetura. Há outros representantes importantes no cenário internacional fazendo experiências também por esse caminho. Mas no nosso caso aqui nós vamos ter então tanto Burle Marx quanto Niemeyer experimentando a partir do fim dos anos 40 esses elementos curvos. Veja, é difícil precisar por que dessa opção. Eu não saberia lhe dizer. Até porque se soubesse ia cair no racionalismo, ele ia voltar, né? Ia sair do surrealismo, né? Agora, tem algumas questões que surgem dentro de determinadas épocas e florescem, vamos dizer assim. E o que eu poderia dizer é que eu acho que, tanto no caso Burle Marx quanto Niemeyer, houve um grande incentivador para que essas experiências decolassem, que foi Lúcio Costa, que é o autor do Plano Urbano de Brasília, e que foi originalmente o mentor, tanto de Burle Marx, eles eram vizinhos. Burle Marx, quando criança, já manifestava uma tendência a gostar de fazer jardins, e acabou recebendo um grande incentivo, então, de Lúcio Costa. E pelo lado de Niemeyer, nós podemos dizer que também esse incentivo não foi pequeno, porque ele foi estagiário do escritório Lúcio Costa e teve A formação dele também na área de arquitetura. Sim, também é arquiteto. E ele teve uma grande oportunidade que foi em 1939, na Feira Internacional de Nova York. Lúcio Costa foi escolhido através de um concurso para fazer o pavilhão brasileiro. E só que Niemeyer também estava concorrendo nesse concurso, só que perdeu. E o Lúcio achou que o projeto do Niemeyer era muito melhor do que o dele. E o convidou então a refazer o projeto em conjunto. E desse momento em diante, vamos dizer que começa uma visibilidade, inclusive internacional, para a carreira de Niemeyer. As curvas já vão estar presentes nesse pavilhão de Nova York, mas de uma forma interiorizada a uma caixa, a uma grande geometria cartesiana. Aí, na realidade, essas curvas vão ser externadas. Guilherme, eu queria falar com você a respeito, né? Porque assim, quando a gente fala do Burle Marx, a primeira visão que se tem é do aterro do Flamengo na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu queria conversar com você aí
depois do nosso intervalo, tá bom? E você já sabe, né? Continue aqui com a gente. Olá, estamos de volta com o Café Pensamento, hoje com Guilherme Dourado, arquiteto e curador e também historiador. Estamos falando sobre Burle Marx. Guilherme, no bloco anterior eu havia terminado pedindo para você tocar, né, em um ponto da carreira do Burle Marx, que é os jardins do Aterro do Flamengo, né? Porque quando nós falamos de Burle Marx, uma do imaginário, né, que nós temos é justamente aí os jardins do Aterro do Flamengo. Como é que foi esse projeto aí do Aterro do Flamengo, que se iniciou lá no final dos anos 50 e dos anos 60, né? Olha, na realidade, antes de falar, acho que detalhar um pouco sobre como se deu a realização desse projeto, eu queria chamar a atenção que ele hoje, atualmente, é considerado um dos parques urbanos mais importantes nas Américas da segunda metade do século XX. Isso só para dimensionar a importância internacional e nacional desse trabalho. Você tocou numa denominação que eu acho muito sintomática. Até hoje, esse projeto ele é conhecido de duas formas, como Parque do Flamengo e o Aterro do Flamengo. E eu quero falar sobre essa denominação Aterro do Flamengo justamente para contar uma história de uma área que, por essa denominação, ela não viraria necessariamente um parque. No início do governo do Lacerda, início da década de 60, havia um grande projeto urbano em curso na cidade, que era a realização de um grande aterro entre a parte central do Rio de Janeiro e Botafogo, para melhorar as condições de ligação viária. Ou seja, havia uma ideia de se fazer então um grande aterro para se colocar mais pistas para automóveis, melhorando então a ligação do centro com a região sul, Copacabana, Leblon e Ipanema. E o Lacerda ele vai então levar esse projeto adiante, mas vai entregá-lo a uma amiga pessoal e que tinha se engajado na sua equipe de governo, que era a Lota de Macedo Soares. Sim, claro, muito conhecida, sim, né? A Lota inicialmente colocou como condição para levar esse trabalho adiante que ela precisaria ter completa liberdade e não sofrer de ingerências políticas para as ideias que ela queria então implementar. E a primeira briga que ela compra é justamente essa. Ela vai achar que era um absurdo simplesmente destinar uma área tão nobre na cidade para um uso somente viário. E daí, o que ela vai propor? Não, nós temos que transformar essa área num parque também. E vai causar, vamos dizer, uma certa briga inicialmente, até que essa ideia foi aceita. Quando a ideia foi aceita, então ela monta uma equipe de profissionais notáveis para cuidar desse trabalho, daí tendo toda a parte de paisagismo comandada pelo Burle Marx.
Então veja, então a partir dessa historinha dá para entender um pouco como fica essa marca. Não, eu só, desculpe te interromper, só uma curiosidade, porque bem, eu sou nascido na cidade do Rio de Janeiro, e isso desde pequeno a gente sempre aprendeu, né, pelo menos da minha geração, dificilmente um carioca fala, pelo menos da minha geração, fala Parque do Flamengo, né? A gente fala aterro do Flamengo, por causa justamente desse aterro que ficou muito marcado para nós cariocas, né? Só para, enfim, momento curiosidade, né? Desculpe, professor. E na realidade eu acho que a realização do aterro em si, ela foi uma obra impactante para a cidade como um todo. Mas eu sempre chamo a atenção para essa denominação em função disso, é que de repente, vamos dizer, o aterro já se transformou num parque. Uhum. E acho que realmente só os cariocas é que acabam usando mais essa denominação. Mas em suma, agora entrando nas questões de paisagismo, na realidade o Burle Marx vai fazer uma série de experiências notáveis. Ele vai trabalhar nesse parque com uma série de árvores brasileiras e tropicais que não haviam sido experimentadas até então no meio urbano. Ou seja, o parque ele vai ser naquele momento um balão de ensaio de novas possibilidades de uso de vegetação na cidade. E por um outro lado, ele também vai ser um balão de ensaio na constituição de um parque à beira-mar. Veja, internacionalmente nós temos poucos parques construídos à beira-mar em função das características da área, salinidade e tudo mais, restringirem muito o desenvolvimento de vegetação. Então, Burle Marx, na realidade, ele vai, ciente desse problema, ele vai estabelecer uma pesquisa inovadora e vai experimentar vegetações, vamos dizer, de outros ecossistemas brasileiros que não só os relacionados à área marinha, para checar em que medida essas plantas poderiam se adaptar e constituir, vamos dizer, um parque com características especiais. Uhum. Felizmente, depois de praticamente mais de 40 anos, o parque se consolidou e se mostrou realmente uma decisão muito acertada do ponto de vista de projeto, do ponto de vista, vamos dizer, da aceitação da população da cidade. Guilherme, eu queria agora falar um pouco a respeito do seu livro, né, que na realidade é o seu mestrado, que é Modernidade Verde, Jardins de Burle Marx. Qual é a ideia principal aqui do seu livro? Olha, na realidade, eu quis fazer uma leitura do trabalho paisagístico de Burle Marx inserido num contexto da história cultural brasileira na primeira metade do século XX e, de certa forma, também relacionando a história da cultura internacional nesse mesmo período legal. E um pouquinho anterior. Em que aspectos aí você pega essa questão que você acabou de dizer da cultura internacional da primeira metade do século XX? Você podia focar um pouquinho nisso? Aí voltamos novamente a essa questão, por exemplo, do surrealismo, as influências, as trocas, vamos dizer assim, de experimentos plásticos com os elementos curvos, que vai caracterizar, sobretudo, esse primeiro momento do trabalho dele entre anos 40 até o Parque do Flamengo. Porque depois ele parte para uma outra experimentação formal, ele abandona esses traçados curvos. Então veja, nessa parte do surrealismo, o que eu vou perceber eu vou estabelecer uma leitura checando como o surrealismo surge na Europa e depois, num segundo momento,
como arquitetos e paisagistas, no caso Burle Marx, vão se apropriar de repertórios formais com esses elementos curvos, recriando-os no seu trabalho. Aí eu faço algumas comparações com trabalhos de Arp, Tanguy, Miró, para identificar, vamos dizer, o germe de uma matriz para o trabalho formal, então, desse período do Burle Marx. Uhum. E, Guilherme, só para nós terminarmos, né, que uma espécie de grande jardim que ele fez no Rio, lá na região depois de Grumari, quase perto da Restinga de Marambaia. Você podia rapidamente falar um pouco dessa última, quer dizer, uma fase dentro também do nosso imaginário que ficou, que são esses jardins, né, uma espécie de instituto, que obviamente continua lá na cidade do Rio de Janeiro. Você podia falar para nós um pouco da origem desse instituto dele, digamos assim, que tem que também tem um mini parque, né, se podemos falar? Esse trabalho ele foi denominado Sítio Santo Antônio da Bica. E começou a ser feito em 1949, e ele era originalmente um misto de centro de pesquisas particular do Burle Marx e a sua residência. Veja, Burle Marx resolveu partir para esse trabalho tendo em vista uma grande dificuldade que ele tinha para a obtenção de plantas brasileiras para uso em jardim e plantas tropicais em geral. Porque até esse momento, o que o comércio de plantas aqui brasileiro oferecia eram basicamente plantas convencionais importadas. E então daí a necessidade que o Burle Marx vai perceber de ter que partir para a montagem de um centro de pesquisas próprio. Ele, paralelamente à montagem desse centro de pesquisa, ele vai desenvolver uma série de experiências e de viagens botânicas de coletas de espécies, que ele depois transferia então para o sítio e observava o comportamento dessas espécies, avaliando em que medida elas depois poderiam ser utilizadas nos seus trabalhos. Veja, com o passar do tempo, esse sítio ele acaba se transformando também num jardim botânico particular, né, privado, e hoje nós podemos dizer que ele é um dos maiores centros de cultivo de plantas brasileiras e tropicais para uso ornamental. Que bom, que bom. Essa é uma peculiaridade, porque veja, os jardins botânicos em geral não têm só uma única destinação, ou pesquisa, ou uso ornamental, uso agronômico, são várias destinações. A peculiaridade do sítio é essa, só para uso ornamental. Guilherme, obrigado pela sua entrevista, né? Queria também pedir obrigado a você que tem aqui nos assistido. E, Guilherme, não sei se você gostaria aí de falar, dar umas últimas palavras. Eu acho que, talvez como uma frase final, uma ideia central, é que nesse momento eu acho que estamos comemorando o centenário de nascimento de Burle Marx, e eu acho que daqui para frente vai ser cada vez mais importante o desafio de conseguirmos manter bem a sua obra, porque em relação a outras manifestações artísticas, o paisagismo é uma arte efêmera e que, por ser efêmero, acaba exigindo muito mais cuidados com a manutenção e com a sua conservação ao longo do tempo. Ok. Bem, se você quiser mandar para nós um e-mail, por favor, anote aí o nosso endereço eletrônico, é tvmackenzie@mackenzie.br, e até o próximo Café Pensamento. As palavras aí estão, uma por uma, porém minha alma sabe mais.
de muito inverossímil se perfuma o lábio fatigado de ais. Falai, que estou distante e distraída com meu tédio sem vós. Falai, meu mundo é feito de outra vida, talvez nós não sejamos nós. Eu sei que a praxe, o habitual deste programa é a indicação de um título. Eu vou atrevidamente indicar 2 títulos que têm um significado à sua leitura nos últimas semanas, e diante disso eu queria colocar para vocês o primeiro dos títulos, que é Sob a Mão de Deus, resultado do trabalho do presbítero José Luiz Pires. A leitura deste documento foi muito interessante e permitiu que fosse possível enxergar um lado diferente da profissão do médico, o lado que o faz se aproximar de Deus e saber que não é Deus. Por força dessa leitura, vem a indicação do segundo documento, que é produto de uma releitura em que me senti atraído a fazer depois de ler Sob a Mão de Deus. Esse segundo documento é Vivendo a Excelência, o Cultivo do Fruto do Espírito, que é de autoria do reverendo Juarez Marcondes Filho, pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba, que passeia por diversos temas como o eterno, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Temas tão atuais e fundamentais para as nossas vidas no pleno sentido, uma vez que nos coloca diante do nosso lado comunitário. São, portanto, 2 títulos muito distintos, porém que se complementam no contexto da realidade do nosso dia a dia. Que possam ser boas leituras para vocês e que vocês possam gostar e se sentir edificados tanto quanto eu me senti.